E aí pessoal, tranquilo? Então, vamos colocar aí mais um trecho do professor Olavo de Carvalho, um recorte aí de um vídeo, onde ele fala sobre a modernidade e sobre a influência de Kant na era moderna. Mas antes eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal, conferir a inscrição. Nosso canal está sofrendo muito aqui no YouTube com a perseguição, com o alcance que o YouTube diminuiu as visualizações e também os inscritos do nosso canal. Então eu espero que vocês compartilhem, curtam, comentem para aumentar aí nosso alcance e aumentar a divulgação do conteúdo do professor Olavo de Carvalho. Também quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais e quem puder ajudar a gente, que os links estão aí todos na descrição. Na nossa comunidade do YouTube, a gente sempre coloca textos e artigos do professor Olavo de Carvalho e também alguns trechos de livros, e na sequência a gente já coloca os links de todos os livros, que a gente fez uma seleção. Tem todos os livros do professor Olavo de Carvalho, eu acho. Quase certeza que são todos lá. E mais alguns livros conservadores, tranquilo? Então fiquem com o vídeo, segue a gente, apoie o nosso canal, ou seja membro, ou participe da nossa vaquinha. Pra gente ajudar, pra gente crescer mais e mais a partir do ano que vem, principalmente. Tamo junto, forte abraço. Nós vimos que o Kant não é somente um filósofo acadêmico dedicado a questões técnicas, mas é efetivamente, vamos dizer, o ideólogo de um movimento político de longuíssimo alcance, que com certeza não se identificava com nenhum partido político ali do momento, mas que pretende orientar o curso das coisas na história europeia, de modo a chegar a um certo estado de coisas que ele tomava como ideal. Esse estado de coisas tem algo a ver, certamente, com a democracia moderna, mas com algumas peculiaridades, especialmente no aspecto religioso. E não se esqueçam que, quando ele traça o programa do iluminismo, ele declara que esse programa tem como foco central a religião. Então, a concepção que o Kant tem da religião nesse mundo futuro em primeiro lugar, a religião é uma obrigação para o ser humano, porque é um imperativo categórico, a nossa própria nobreza da nossa situação, do nosso estatuto, certo, em comparação com os animais, depende, segundo ele, da crença em Deus, e essa crença em Deus, vista na sua perspectiva cristã consagrada. Porém, essa religião, em primeiro lugar, não pode ter um clero que se intitule o portador de uma verdade revelada e imutável, o que já é, vamos dizer, eliminar a possibilidade da igreja, assim, de cara, porque ali no próprio Evangelho, você vê, o próprio Cristo diz: o céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então a ideia de uma doutrina fixa é essencial para todo o cristianismo, tanto na sua versão católica, quanto na sua versão ortodoxa, quanto na sua versão protestante. Claro que a simples divisão da igreja nesses três ramos diz respeito à interpretação que se faz do texto sagrado, mas a doutrina que está ali fixada nos evangelhos, essa não pode ser mudada de jeito nenhum e tem que ser retransmitida de geração em geração de maneira imutável. Como Kant diz que isto é não apenas maligno, mas é criminoso, então é claro que a existência de um clero assim concebido se torna inviável e, portanto, se torna inviável a própria igreja. Então teríamos, evidentemente, um novo tipo de cristianismo diluído em 1001 escolas filosóficas e interpretações diferentes, e no qual os próprios membros do clero são de algum modo convidados a contestar o conteúdo da doutrina da igreja, que é exatamente o que acontece hoje em dia. Esta é a situação que nós temos hoje, né? Se você analisa, por exemplo, o que aconteceu com o Leonardo Boff, né, isso que aderiu a essa teologia da libertação do padre Gutierrez e publicou uma série de livros dando uma interpretação marxista ao Evangelho, ou seja, incorrendo num delito que, teoricamente, ou pelo texto da lei, deveria implicar uma excomunhão imediata. Ele foi simplesmente
solicitado a manter um silêncio obsequioso durante algum tempo e depois voltou a escrever normalmente. Quer dizer, o fato de que a própria igreja tenha aceitado que o indivíduo tivesse essa conduta mostra que já estamos num estado kantiano. Quer dizer, enquanto membro do clero, ele é obrigado a repetir uma série de doutrinas. Mas enquanto intelectual, ele pode falar o que ele quiser, pode falar contra a própria doutrina, não há nenhum problema. Isso é exatamente a situação que o Kant descreve como situação ideal, com, vamos dizer, o agravante de que, enquanto sacerdote, o cidadão fala só para um reduzido círculo de fiéis, mas enquanto intelectual ele fala para o público letrado em geral. Então, você pode pregar a sua religião imutável num pequeno círculo, mas quando você se dirigir ao público letrado de maneira geral, você pode falar contra a sua religião. Você não só pode, mas você é de certo modo convidado a fazer isso, porque é o programa do iluminismo, quer dizer, ouse saber, pense com sua própria cabeça, etc, etc. Então, é claro que isso inviabiliza totalmente a existência da igreja, né? E isso é quase impossível que o Kant não percebesse essa consequência, de que ele, portanto, a desejasse. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão uma infinidade de páginas maçônicas que colocam Kant nas nuvens, né? E que alegam uma influência maçônica nas ideias dele, uma influência das ideias dele na maçonaria. Não se sabe se ele foi membro ou não da maçonaria, né? A maçonaria esteve muito próxima de outros pensadores da época. Por exemplo, o Hegel foi financiado pela maçonaria para escrever certas coisas, embora não fosse membro, né? E o Fichte fez, que também não se sabe se foi membro ou não, fez uma apologia da maçonaria, com um livro chamado Filosofia da Maçonaria, que é uma obra apologética. Então, não se trata aqui de repetir o vulgar propaganda antimaçônica de sempre, mas apenas de assinalar que a maçonaria, de algum modo, ela está associada a este imenso movimento da chamada laicização. Ela é uma promotora desse movimento e que é natural a aproximação dela com filósofos que estão metidos no mesmo processo, tá certo? Entre os quais, evidentemente, o Kant. Se temos então essa ideia do mundo ideal que o Kant estava planejando para os próximos séculos, e cuja visão que ele tem é bastante complexa e sutil, não é nem um pouco dogmática nem esquemática, ao contrário, ele tem plena ideia da complexidade da coisa, das dificuldades, e ele diz que nem mesmo sabemos se isto é possível, se chegaremos a isto ou não, mas de qualquer modo, isso ele enfatiza, é nossa obrigação lutar para que este novo mundo se realize. Existe uma associação muito íntima entre essa concepção do estado futuro e a concepção antropológica do Kant, a concepção que ele tem da natureza humana, onde ele diz que a grande e na verdade a única diferença que existe entre o ser humano e os animais é a perfectibilidade do ser humano, ou seja, os animais vivem programados por um instinto que não vai mudar, então geração após geração eles vão fazer exatamente as mesmas coisas, ao passo que o homem pode se aperfeiçoar e evoluir conscientemente. Quando você vai ver o que ele entende por evolução consciente, é exatamente a evolução em direção a um estado de coisas final que ele apresenta como, vamos dizer, a ordem legal perfeita, a qual teria de ser, segundo ele mesmo, de escala mundial, porque do mesmo modo que a ordem político-jurídica deve articular as relações entre as pessoas, ela não pode fazer isso se ela não articular também as relações entre os estados. Portanto, é um estado, vamos dizer, um estado mundial definido por uma certa ordem jurídica, não é certo? No qual a religião ocupa um lugar dentro desta ordem, e é um lugar evidentemente subordinado e limitado às exigências do iluminismo. Então é a situação que nós realmente vivemos hoje. Todo este período moderno, quando as pessoas enfocam isso, é quase inevitável, vamos dizer que em 80% dos autores isso acontece,
que o indivíduo já parta de uma situação de gratidão ao mundo moderno. De dizer, olha, graças a esses gigantes do Renascimento, nós temos hoje a técnica, temos a democracia, temos a ordem jurídica, temos mais isso, mais aquilo, e essa é a situação que nós vivemos. Então, já partem de uma descrição do estado de coisas que subentende certos valores, subentende uma interpretação da história dos 4 ou 5 últimos séculos. E essa interpretação, como ela é a base de tudo que eles vão dizer em seguida, ela por si mesma não precisa ser discutida. Eu acabo de ouvir as conferências do Luc Ferry sobre o Kant. O Luc Ferry é um grande especialista em Kant, ele conhece o Kant de trás para diante e é um excelente expositor de algum modo, mas ele de cara ele já entra neste ponto. E a filosofia do Kant ela aparece como a culminação, né, de um processo maravilhoso que nos libertou da ideia grega da ordem cósmica e nos libertou do cristianismo e mais isso e mais aquilo, e graças a isso nós temos este maravilhoso mundo moderno, né, que onde todos os horrores do século XX também façam parte do mundo moderno. É uma coisa que parece, um detalhe que parece desprezível. Quer dizer, o século XX não foi o século da democracia, foi o século do nazismo, do comunismo, da Revolução Chinesa e tudo mais. E aí existe uma confusão entre fato e valor. Quer dizer, se você tomar, vamos dizer, o mundo moderno como um conjunto de fatos históricos, tá certo? Então você verá que o predomínio, vamos dizer, das liberdades, da ordem democrática, etc., é muito relativo e ele de fato é minoritário. Nós temos esses benefícios numa área pequeniníssima do planeta, quer dizer, uma parte da Europa Ocidental, uma parte das Américas, tá certo? E no resto você só vê revoluções, ditaduras, guerras, etc., o tempo todo. Mas, se você define o mundo moderno em função do valor que ele representa, então você, naturalmente, todos os fatos que não têm nada a ver com esse valor, ou que o desmentem, são afastados, e você fica com a impressão de que a humanidade vive num outro estágio, né, marcado pela democracia, pela liberdade, pela ciência, etc., a humanidade inteira, e não somente uma parte dela. Então este quadro é puramente ideológico e ele orienta uma grande parcela das interpretações que faz da história filosófica desse período. E é claro que isto, embora pareça bastante razoável para um estudante universitário que acaba de chegar na universidade, que ele mesmo está vivenciando pessoalmente um dos benefícios do mundo moderno, que é a instrução dada à massa popular, então para ele tudo isso parece verossímil. Só que quando você vai examinar a coisa do ponto de vista histórico mesmo, com olhos de historiador, você vê que todos desses pressupostos todos, nenhum foi provado, nenhum foi examinado em profundidade. E evidentemente nós não podemos aceitar isto com credulidade boboca. Nós temos que examinar para ver se as coisas foram realmente assim. Por exemplo, eu até hoje não vi a mais mínima prova de que o desenvolvimento da tecnologia moderna deva o que quer que seja à filosofia moderna. Eu nunca vi nenhuma prova disso. Digo mais, o desenvolvimento da tecnologia ele é diferente do desenvolvimento da ciência. Ele tem a sua dinâmica própria, tá certo? E, em geral, as invenções tecnológicas se anteciparam às descobertas científicas. Muitas descobertas foram feitas raciocinando sobre inventos que já existiam, tá certo? Então, por outro lado, quando você vê esse desenvolvimento extraordinário da tecnologia, já tinha começado na Idade Média, sobretudo entre os monges. E quando você vai ver a contribuição das ordens monásticas para o desenvolvimento da tecnologia, é uma coisa monstruosa. Tá certo? Inclusive no Brasil, se você estudar, por exemplo, a vida desse padre Landel de Moura, eu acho que ele inventou 80% das coisas que inventaram no Brasil, foi o padre Landel de Moura que inventou. Então, a articulação
história da tecnologia com a história da ciência, com a história da filosofia está muito mal feita. Mas se aquilo que nos orienta no estudo que nós estamos fazendo é uma síntese confusa, na qual você vê tudo misturado, quer dizer, você vê assim, aparece a Capela Sistina, René Descartes, o telescópio e as grandes navegações, tudo misturado. Então você tem a impressão, vamos dizer, de uma transição mundial que causou tudo e no qual, vamos dizer, as mesmas causas que determinaram o curso das ideias na história da filosofia produziram também os inventos tecnológicos e também a democracia, etc, etc. Também, vamos dizer, também é altamente duvidoso que essa visão popular consagrada da história daquele período corresponda aos fatos, porque cada vez que se pesquisa, se descobre cada vez mais, vamos dizer, os elementos esotéricos e ocultistas que desencadearam todo este processo, e também, vamos dizer, uma disputa de poder que havia por trás de tudo isso. Nós temos que investigar tudo isso. Hoje em dia, o pessoal já faz algumas décadas que os historiadores já estão escavando isso aí. De modo que nós nos perguntamos assim, por que, por exemplo, a biografia de Isaac Newton foi tão escondida durante 3 séculos, né? Quer dizer, o homem que passa a vida escrevendo tratados teológicos e tratados de ocultismo e tratados de alquimia, ele aparece, vamos dizer, como uma espécie de cientista do século XIX, quer dizer, aparece como um cientista materialista, com uma concepção inteiramente moderna, totalmente desligada de qualquer pressuposto religioso, teológico, etc., quando, na verdade, ele não era nada disso. Por que isso aconteceu? Isso é um fenômeno muitíssimo estranho, né? Quando você vê uma ocultação persistente e repetida de algum fato, então certamente algum interesse houve por trás disso. Não pode ser uma simples coincidência, né? Você vê que praticamente quando o Newton morre, a biografia oficial dele, já recortadinha e bonitinha, ela estava pronta. Eu suponho que houve alguma discussão dentro da Royal Society, que tinha sido fundada por Elias Ashmole mais ou menos na mesma época. Elias Ashmole era ele próprio um maçom e um alquimista, e deve ter havido alguma discussão lá, e chegaram à conclusão que no confronto com a igreja seria melhor colocar contra a igreja não uma crença agnóstica, tá certo? Mas uma versão higienizada da ciência moderna. Então falaram, não vamos mais falar desta parte, vamos nos ater à discussão científica, que isso nos dará mais autoridade. Deve ter havido alguma coisa desse tipo, porque quando uma conduta uniforme se impõe a gerações e gerações de pessoas durante algum tempo, é impossível que isso tenha surgido do mero acúmulo de coincidência. Alguém deve ter tomado a decisão e mantido a decisão ao longo do tempo. Quando nós vemos a história das organizações esotéricas que continuaram agindo no mundo e tendo um poder cada vez maior na Europa e nos Estados Unidos, né, ao passo de, por exemplo, você pode praticamente definir os Estados Unidos como uma república maçônica, como eu defini no Jardim das Aflições. Quando você vê tudo isso, aí que surge aquele problema que eu tratei em apostilas antigas, de quem é o sujeito da história, o que é a ação histórica, né? E a base que eu usei para investigar isso é o seguinte: você só pode falar que existe uma ação na história, uma ação histórica, quando essa ação se prolonga para além do prazo da duração do indivíduo. Tudo aquilo que morre com ele não entra na história, né? A ação tem que se propagar. Por exemplo, quando você vê o Império Napoleônico, bom, o Código Civil Napoleônico de certo modo, ele está em vigor até agora. Uma parte da distribuição dos estados que o Napoleão fez continua lá. Então isso tudo tem efeito histórico, porque Napoleão morreu, mas suas ações se prolongam. Do mesmo modo que
por exemplo, as ações de Lenin, elas se prolongam até agora. Você tem aí um movimento comunista que existe ainda, depois da morte de Lenin. Então, bom, esse sujeito, ele, realmente ele foi um agente histórico, porque as suas ações o transcendem de algum modo. Então, partindo disso, nós vemos que uma segunda condição para haver a ação histórica é a continuidade dos agentes. Então, já não podem ser agentes individuais apenas. É necessário que as ações do indivíduo se articulem com ações de outras que visam a consolidar no tempo, né, a linha de ação adotada por aquele primeiro, de modo que os efeitos continuem se produzindo de maneira mais ou menos uniforme. Isso quer dizer que, quando você lê um título como, por exemplo, História do Brasil ou História dos Estados Unidos, eu digo, bom, o Brasil é um agente histórico? O Brasil como nação? Fala, claro que não. Mas, então, para ser um agente histórico é necessário que haja, vamos dizer, um plano de ação, uma ação coerente durante algum tempo. Um país inteiro não pode ter isso de maneira alguma. Você não vai dizer que 200 milhões de pessoas se reuniram e chegaram à conclusão e falaram, vamos seguir esse curso de ação pelos próximos séculos para alcançar tal qual resultado. Nenhum país fez isso. Então, dentro do país existem grupos, facções, organizações, etc., que esses sim são agentes históricos e que, na verdade, duram mais do que o país. Se você pensar assim, por exemplo, mencionei a maçonaria. Falar a maçonaria já existia antes de existir os Estados Unidos, e se acabar os Estados Unidos amanhã ou depois, a maçonaria continuará. Assim como, por exemplo, a Igreja Católica existia antes de aparecer, né, os impérios católicos da Idade Média, o grande império romano-germânico. Ela existia antes do Sacro Império Romano-Germânico e continua a existir depois dele. Então, ela é o agente histórico e não o império. Estão entendendo? Está acompanhando esse raciocínio? Então, esse estudo da ação humana e das condições da ação humana é uma coisa absolutamente essencial para, né, a história. Isso é o que o Ludwig von Mises chamava praxeologia, quer dizer, o estudo da praxis, o estudo da ação, né? E o próprio Karl Marx, embora ele use muito a palavra praxis, ele só entende a praxis sob o aspecto do movimento revolucionário, e ele não tem uma teoria praxeológica geral, sem a qual a própria interpretação que ele faz da luta de classe tal fica meio capenga. Então, e quando nós estudamos a história com base nessas exigências metodológicas, por assim dizer, então nós vemos que toda a história desse período está muito mal contada, que tem que começar tudo de novo. Nós não sabemos de fato quem fez o quê e por que as coisas aconteceram, e sobretudo não sabemos como as crenças populares se tornaram dominantes, como elas se tornaram dominantes e quem as impôs. Dá a impressão que foi tudo um processo espontâneo, né? E que as nossas crenças usuais transmitem simplesmente os fatos do século passado. Mas isso não é assim de maneira alguma. Por exemplo, o simples fato de que, embora as pessoas estão estudando Kant desde que ele publicou a Crítica da Razão Pura em 1781, e até hoje, um estudo como este que eu estou propondo nunca foi feito. Quer dizer, o homem tem um projeto de mundo, e em seguida ele desenvolve vários estudos teóricos sobre esse ponto, aquele ponto, e dá a impressão assim que o projeto de mundo é um mero acréscimo, um mero apêndice da obra filosófica. Eu digo, mas está na cara que é o contrário, né? Se o sujeito tem um projeto geral para o universo, assim, para a humanidade, e ao lado disso ele trata de certas questões de gnoseologia, de ética, de moral, etc, etc, é claro que estes estudos estão subordinados ao projeto geral e não ao contrário. Não. Esse aqui é nosso estúdio aqui improvisado. A gente teve que mudar do outro lá. Tô aqui gravando aqui no meu quarto. É isso aí. Bola pra frente. Quem puder, apoie o nosso canal, seja membro. Agora a gente vai ter vídeo semanal aí sobre o governo Bolsonaro. Em apoio aí ao governo. Vamos fazer direto. Tamo junto aí. E bola pra frente. Valeu, forte abraço. Na comunidade a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links. É da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal.